Mas é assim, senhor professor. É agora. Boa tarde a todos, agradeço o convite para estar aqui presente e gostava de dizer que eu demorei um bocadinho a responder a este convite porque a área onde eu desenvolvo atividade está apenas marginalmente relacionada com a robótica e, portanto, eu temi, e com razão, que não teria nada de particularmente interessante para partilhar com vocês. Mas, de facto, como neste caso a pandemia e a mobilidade são questões também, de alguma maneira, relacionadas com o que se tem discutido aqui, eu aceitei o convite, sabendo de antemão que teria levado a probabilidade de contar com a colaboração da nós, através da doutora Raquel Carvalho, que é a empresa que tem coligido os dados que vão ser usados no estudo que eu vos vou descrever e no projeto que eu vos vou descrever. E projeto este que ainda não tem resultados, mas que temos resultados preliminares muito interessantes, exatamente obtidos pela nós e que serão apresentados para a doutora Raquel Carvalho, está bem? E, portanto, sem mais demoras, eu iria então, vou tentar partilhar aqui alguns slides de autostop, assim, acho que sim. Portanto, se tudo correr como era de esperar, vocês devem estar a ver o meu slide, não é? Estamos. Confirmo, não é? Sim. E portanto, eu vou tentar descrever-vos qual é a ambição do projeto que nós estamos a desenvolver aqui e que resultados é que, entretanto, obtivemos, que são ainda muito preliminares pelas razões que vou descrever. Ora bem, basicamente, a ideia subjacente a este projeto é modelarmos a evolução desta epidemia sobre um grafo. Um grafo são estas estruturas matemáticas que correspondem a nós ligados por ramos, que representam as ligações entre as entidades, que neste caso serão os concelhos, já explico o que é que será o nível dos concelhos. Só queria para a hora. Por exemplo, se vimos aqui o mapa da região de Lisboa, podem ver, sei lá, que o concelho de Cascais, por exemplo, está ligado, as pessoas podem transitar do concelho de Cascais para Sintra e para Oeiras, não é? E por acaso tive a curiosidade de ver que o concelho de Loures, acho que é o mais ligado aqui da região de Lisboa, é um concelho que faz fronteira com nada mais, nada menos do que 6 outros concelhos, ok? Lisboa, por acaso não sei se há aqui uma grelha, ali devia ser Odivelas se calhar, mas não interessa. Portanto, percebem a ideia. Portanto, por exemplo, aqui o concelho de Mafra faz a fronteira a norte e liga com Sintra, acima com Torres Vedras. Bom, faltam aqui algumas coisas porque eu não incluí algumas, mas percebem a ideia. E qual é a ideia de modelar aqui a epidemia desta maneira? É que a epidemia propaga-se não só através do contágio dentro de uma certa região e de um certo concelho, mas também através das pessoas que, ou porque vão em trabalho, ou porque vão por outras razões de um concelho para o outro, podem propagar a doença para outros concelhos. E, portanto, enquanto que nós estamos todos muito habituados aos modelos globais epidémicos baseados numa única população, em que o número de infectados afeta, e até como sabem, cria um crescimento exponencial do número de novos infectados, estes modelos com metapopulações, ou seja, com várias populações interligadas entre si, têm comportamentos diferentes e são esses comportamentos que nós pretendemos estudar com este projeto. E porquê é que isto é possível? Porque, além de termos, além de irmos ter os dados que a DGS disponibiliza publicamente sobre o número de infectados em cada concelho e a evolução desse número ao longo do tempo, assim como alguns dados adicionais que também pretendemos usar, por exemplo, o número de mortes por concelho, o número de falecimentos por concelho, temos dados muito interessantes disponibilizados pela nós, obtidos e disponibilizados pela nós, que nos dizem, com uma granularidade muito fina, quantas pessoas é que se deslocam do concelho A para o concelho B num certo intervalo de tempo. E, portanto, nós não sabemos exatamente quantas pessoas é que se deslocam entre Sintra e Mafra na manhã do dia não sei quantos,
mas temos uma ideia muito boa deste número. Só para os subscritores da nós, mas como estamos a falar de números muito grandes, estamos a falar de milhões de pessoas no global, é possível extrapolar com grande precisão o número de pessoas que entre as 10 da manhã e o meio-dia se deslocaram entre Sintra e Mafra no dia não sei quantos. Isto permite-nos basicamente calcular uma grandeza que é a pressão infecciosa, que é a pressão que resulta, por exemplo, no conceito de Sintra, das pessoas que vieram de Mafra para Sintra, onde sendo que Mafra tem um certo valor da taxa de contágio e Sintra tem outro, chama-se isto a pressão infecciosa, e a nossa ideia é exatamente modelar, ao nível do país, a evolução do número de infectados em cada concelho, usando os dados de mobilidade que foram fornecidos, que são fornecidos pela operadora Nós Telecomunicações. Isto é particularmente interessante, porque tem uma relação distante, é certo, com o Stay Away. O Stay Away é uma aplicação que pretende, garantindo a anonimidade, modelar os contactos individuais entre pessoas, não é? E pronto, e tem as características que vocês conhecem, que vão ficar a conhecer melhor. As pessoas tendem a instalar a aplicação e a aplicação depois usa as interligações Bluetooth para, de uma maneira anónima e segura, poder avisar as pessoas que poderão ter estado numa região de contacto. Aqui estamos a falar também da utilização de dados de mobilidade, mas a um outro nível de granularidade, ao nível das populações. Sabemos quantos milhares de pessoas fazem commute entre Cascais e Oeiras, ou entre Cascais e Lisboa, por exemplo, num dado dia a uma certa hora. E estes dados podem ser usados, de facto, para criar e melhorar os modelos. Isto que está aqui é um pequeno tratamento dos dados, aliás, vamos ver coisas mais interessantes, mas, portanto, estes dados que têm estas periodicidades, por exemplo, se viram da esquerda, é o inflow by day, outflow by day, de dia a dia, e conseguem ver aqui as características dos dias à medida que o tempo vai passando. Portanto, temos dados muito finos, e já vamos ver alguns mais finos que estes, é só para ilustrar, sobre a mobilidade das pessoas em todos os concelhos de Portugal, que tem potencialmente um grande interesse para criar modelos mais precisos da evolução da epidemia. Por exemplo, estes aqui são os valores da pressão epidémica no tempo, para um dado intervalo de tempo, e da pressão epidémica que vem de vários concelhos sobre Lisboa. Okay? Portanto, os dados começam alguns em fevereiro, ok? Portanto, a pressão epidémica dos concelhos adjacentes cresce no tempo e está relacionada com o aumento dos novos infectados, que também cresce no tempo. Tudo são dados com grande ruído, não é? Com grandes variações, mas devidamente tratados podem ser usados para criar os modelos. O que é que nós vamos fazer então neste projeto? O que é que estamos a fazer e vamos continuar a fazer? Portanto, tem 3 fases. Portanto, a primeira é um modelo de reação-difusão, que são os modelos normais, SIR, Susceptible Infected Recovered, onde há uma equação diferencial, onde diz que o número de infectados, de novos infectados, é uma função do número de suscetíveis de infectados e dos já recuperados, só que em vez de ser um modelo único para o país, já há um modelo SIR para cada concelho, e as entradas do modelo SIR são não só o número de infectados no concelho, mas também a pressão epidémica dos concelhos adjacentes, ponderada pelo número de pessoas que transitam entre concelhos. Portanto, este é basicamente o primeiro modelo que vamos fazer. Portanto, é um modelo ainda standard, com equações diferenciais, e já explico o que é que vamos fazer, o que é que ainda não está feito, que é uma boa pergunta que podemos fazer. Na fase 2 é um modelo também de reação-difusão, mas em que a evolução em cada concelho vai ser modelada por uma rede neuronal, as chamadas LSTMs, Long Short Term Memory, que são modelos mais flexíveis do que as equações diferenciais do modelo SIR e, consequentemente, podem se adaptar melhor às características de cada concelho. Portanto, podem pensar nisto como um modelo SIR de parâmetros variáveis não linear e de parâmetros variáveis no tempo, e que permitem, portanto, ter uma modelação mais fidedigna dos dados. Estou a ver aqui umas questões, não sei se tenho. Ok, acho que não é nada. Desculpa lá, que eu andei para a frente sem querer.
Depois há aqui várias questões técnicas, é possível que tenha de fazer, portanto, há conselhos que têm poucos dados, temos de fazer algum pooling de alguns dados, os conselhos poderão ter de ser agrupados pela sua natureza para podermos ter modelos suficientemente bons por conselho. E no terceiro modelo, a nossa ideia é modelar, é manter o modelo de reação-difusão, mas desta vez ser diretamente modelada por o que se chama um Graph Neural Network, ou seja, que é uma rede neuronal, onde a própria estrutura da rede neuronal é modelada diretamente pela estrutura do grafo subjacente, grafo este que corresponde à topologia, à topologia das interligações entre os conceitos. Nunca, tanto quanto eu sei, este modelo 3 nunca foi testado neste problema, e do modelo 2 foi testado em epidemias, mas não nestas epidemias, portanto em outras epidemias, e portanto o nosso objetivo com este projeto é justamente ter esta modelação ao nível do concelho, da evolução da epidemia em cada concelho. Temos encontrado uma dificuldade que eu não posso deixar de referir, que é a DGS não tem tido a capacidade de nos enviar os dados que são necessários para os modelos. Enviou-os regularmente até ao princípio de junho, mas nessa altura houve alterações organizacionais, portanto nós neste momento não temos os dados dos últimos meses, que aliás são os mais interessantes, uma vez que permitiam, que como sabem temos um novo crescendo da evolução da epidemia, com taxas de letalidade bastante diferentes e com parâmetros diferentes, e portanto seria possível validar os modelos que foram obtidos para a primeira onda. Portanto, neste momento, felizmente, a DGS já garantiu que nos vai mandar os dados em breve e eu espero ter em breve dados mais concretos para vos mostrar, mas não é esse o caso, porque por falta de capacidade, digamos, técnica da DGS para nos enviar os dados. E, portanto, esta ligação dos modelos dos dados de mobilidade com os dados epidémicos não temos ainda resultados que possamos mostrar, mas, em compensação, temos dados bastante interessantes que resultam puramente da análise da mobilidade, que foi feita pela nós, pela equipa de Analytics da nós, e que vão ser mostrados pela Raquel Carvalho. Portanto, ela agora pega na apresentação onde eu deixei, partilha a dela, eu vou aqui parar o meu share e pedi então à Raquel Carvalho que tivesse a gentileza de iniciar a apresentação dela, que, como eu expliquei, é a análise dos dados de mobilidade puramente, portanto, independentemente dos dados da DGS, não há aqui dados da DGS, dos dados da mobilidade que eles têm colecionado e analisado desde o princípio da pandemia. Raquel, por favor. Obrigada, professor Lindo. Então, o que eu tenho aqui para mostrar é o resultado do trabalho que nós começámos a fazer desde março, desde o início de março na na equipa de B2B Analytics, que é a equipa que faz a monetização dos dados da nós. Portanto, analisamos os dados da rede móvel para os mais variados fins e assim que se iniciou a pandemia em Portugal, nós achámos que tínhamos que acompanhar. Portanto, este foi o trabalho de casa, o que eu vos vou mostrar, no fundo, o trabalho de casa que temos estado a fazer e que temos partilhado com diversas unidades de investigação, incluindo o técnico, para percebermos melhor este fenómeno que nos atingiu e que ainda está a decorrer. E, portanto, o que vem aqui é uma série temporal de 6 meses, desde o início do ano, diária. Portanto, esta linha é, no fundo, a junção do que medimos em cada dia para os 6 primeiros meses completos do ano. Neste caso, estou a mostrar a variação da mobilidade e é um indicador que nós fazemos versus ao MOL, portanto, dia a dia vamos ver a variação do número de pessoas que identificamos este ano por cada concelho face ao ano passado, ou ao homólogo do ano passado, portanto, registramos a variação. E como podem ver aqui no pior caso desta série temporal, tivemos quase uns 50% de menos pessoas na rua do que no ano passado. E, portanto, o que temos aqui é, nesta série temporal, sobrepusemos os primeiros casos, em Itália, depois em Espanha, o estado de emergência, depois o estado de calamidade. E, portanto, vou levar-vos ao longo desta viagem temporal.
Aqui temos a primeira fase do alerta, não é? Nós já tínhamos ouvido falar do Covid desde o início do ano, mas longe, primeiro na China e depois foi aproximando, até que apareceu o primeiro caso em Espanha e de facto a mobilidade alterou-se, começou-se a alterar um pouco em Portugal, em modo alerta, e nós começámos a alterar um pouco os nossos comportamentos. Só para explicar aqui o que estão a ver, portanto, as barras mais escuras sinalizam os fins de semana e veem que ao fim de semana há sempre um pico de pessoas a ficar, portanto, menos pessoas na rua, comparado com o ano passado. Portanto, no ano passado saía-se muito mais do que este ano, basicamente é o que temos aqui. Então, se na semana que antecedeu o primeiro caso em Portugal já viu uma quebra de mobilidade, na semana seguinte, quando foi o primeiro caso de Covid em Portugal, registrou-se um aumento de mobilidade que nós achamos que, olhando para a série temporal por inteiro, que terá a ver com, isto correspondeu aos primeiros 15 dias de março, sensivelmente, e terá tido a ver com os portugueses a prepararem-se para o que vinha aí, que ninguém sabia muito bem o que era. Nós depois sobrepusemos a nossa série temporal, que neste caso é a linha branca, e aqui está a comparar a variação dessa mobilidade diária com um mês dito normal, neste caso é janeiro, e vemos que nessas duas primeiras semanas de março, comparando com os dados do Google, por exemplo, as pessoas de facto parece que fizeram mais viagens para supermercados e farmácias e, portanto, por isso é que nós temos esta noção de que eventualmente este aumento de mobilidade face à semana anterior terá sido com preparação do que vinha aí. Se olharmos para as viagens, portanto, aquela parte do gráfico que vem aqui, este gráfico é um bocadinho diferente do anterior, portanto, este é com base na mobilidade, nas viagens, nas origens, destinos entre concelhos. E, portanto, temos aqui, esta baixa aqui, fins de semana, portanto, aqui com mais viagens, e aqui o que vemos é que, por exemplo, esta baixa aqui é o Carnaval, e, portanto, passámos de um volume de viagens aqui que andava nos cerca de 5 milhões de pessoas em movimento para cerca de um terço disso. Portanto, isto aqui a partir do estado de emergência. Portanto, o país, de facto, parou. Aqui este gap maior que estão aqui a ver é a Páscoa. E aqui, portanto, não estamos a comparar com nada do ano passado, é tudo relativo a este ano, portanto, vemos que, de facto, a partir dali de meados de março, houve uma grande diferença e os portugueses, de facto, ficaram em casa e viajaram muito menos e as viagens que faziam tinham distâncias mais curtas também. E é o que se vê aqui. Bom, aqui estamos a ver ainda a variação de mobilidade, eu já vos mostro a parte das distâncias também, mas aqui vemos quanto é que se viajava, a variação da mobilidade antes do estado de emergência, mas já em período de Covid, e depois do estado de emergência. Portanto, o país, de facto, acatou essas ordens de nos recatarmos e não sair tanto à rua. Aqui é o caso da Páscoa, portanto, eu lembro que nos dias e nas semanas que antecederam a Páscoa estávamos todos muito curiosos sobre como é que seria a Páscoa e notámos, de facto, que houve um aumento de mobilidade antes da Páscoa, face àquilo que já era o novo normal, mas ainda assim um aumento que, comparado com o ano passado, ainda se situava nos menos 25%, portanto 25 pontos percentuais de diferença. E depois na Páscoa, de facto, as pessoas ficaram mesmo em casa, portanto, e não foi possível viajar. E depois, logo a seguir à Páscoa, voltámos a viajar mais, mas depois voltámos a um novo normal. Portanto, passámos a fazer mais viagens, ainda não de grandes distâncias, mas o comportamento foi gradualmente. Portanto, a seguir à Páscoa foi o ponto de viragem, foi quando nós notamos que, de facto, as viagens começaram a aumentar um pouco mais, as pessoas começaram a sair à rua com cuidado, mas começaram a fazer essa transição. E, portanto, também voltaram as deslocações dos portugueses, não só aos supermercados e às farmácias, que assumiram uma importância muito grande no motivo das viagens, mas também as idas a parques.
posso dizer que a Câmara Municipal da Amadora, por exemplo, no período do Covid, em que queríamos que todos estivessem em casa, chegaram ao extremo de tirar os bancos do jardim para não terem, portanto, pessoas, para evitar que as pessoas se aglomerassem nos bancos do jardim, neste caso a população mais idosa. Este é um outro indicador que nós fizemos também, calculamos, o Fica em Casa. Então, na nossa base toda, o que nós fomos fazer foi ver quantas pessoas, portanto, detectar o volume de pessoas que fazia eventos portanto, nas imediações da sua casa ou na cobertura da sua casa e pessoas que, de facto, saíam daquela área de influência de cada residência. E o que nós vimos é que depois da Páscoa, que está aqui assinalado com este shading branco, depois da Páscoa as pessoas de facto houve uma quebra nesse fica em casa. Nessa altura foi até aos 70%. 70% da população estava de facto em casa. Conseguem ver aqui na primeira quinzena de março, era bem diferente. Portanto, estávamos abaixo nos 40% de pessoas em casa. Isto notou-se nas viagens também. É muito ligeira aqui a recuperação. Esta recuperação agora, nestes últimos meses, é mais acentuada, mas ainda não estamos nem perto destes níveis que tínhamos aqui antes do 15 de março. Depois da Páscoa, de facto, nós fomos voltando ao normal e é quando nós notamos na série temporal um regresso ao normal mais acentuado. Onde é que nós vemos essas diferenças? É sobretudo na comparação das distâncias, portanto, do volume de viagens, por um lado, e também nas distâncias médias que, entretanto, foram aumentando das viagens que se fizeram. Portanto, o que nós passamos a ver é que entre fins de semana e semanas úteis, nós passamos a ver uma diferença mais acentuada, sendo que ao fim de semana as pessoas de facto têm ficado mais por casa ou nas suas imediações. Portanto, em jeito de resumo, este é o cenário do que nós temos. Agora tivemos aqui uma parte, posso apontar-vos aqui um caso excepcional, foi o fim de semana do 10 de junho, em que houve de facto muitos movimentos para o Algarve e tivemos também, portanto esteve muito bom tempo nessa altura e de facto as pessoas aí já estavam há muitas semanas confinadas e saíram para o Algarve. Tivemos na altura também um aumento dos casos, se bem me lembro, e em termos de regionais, portanto esta forma de confinamento não foi igual em todo o lado. Por exemplo, as áreas metropolitanas e o Algarve foram as que começaram mais tarde, o Alentejo e o Centro, no fundo, continuaram já os seus comportamentos habituais e mantiveram-se, foram as regiões que primeiro mostraram portanto, respeitar o confinamento. E depois, portanto, os fins de semana foram aqueles que também sempre tiveram maior variação de mobilidade face ao ano passado, portanto, este ano sai-se muito menos, sobretudo ao fim de semana. Durante a semana ainda muitos de nós têm que trabalhar, muitas vezes, portanto, nós fazemos alternância de equipas e outras empresas o fazem também, portanto, isso vai-se vendo, sobretudo este ano versus o ano passado. Depois da Páscoa foi esse ponto de viragem, foi quando nós observámos que de facto a mobilidade foi aumentando, vem aqui esta curva ascendente, e agora tem estado aqui nos 12%, 10, 12, 15 em relação ao ano passado. Portanto, ainda não estamos no normal, estamos no novo normal. Deixas-me só... Sim, claro. Põe só o slide. No anterior? Sim. Se me permitisse só um comentário, o que Claro. é importante aqui é que o nível de mobilidade agora, não é? Portanto, normalizado com o do ano passado, nós estamos muito próximos da normalidade, um desvio, digamos, da ordem dos 10% que tu indicaste. Uma situação muito diferente do que vivemos nos últimos 4 meses, não é? Onde havia significativa redução. O que significa, de alguma maneira, que, a menos que se tenham alterado condições de imunidade de grupo, etc., é de facto expectar evoluções agora
comparáveis às da primeira vaga no número de infectados, uma vez que deverá ser tudo muito parecido, exceto as máscaras e outras precauções. Mas em termos de mobilidade, estamos em condições semelhantes, provavelmente, uma mobilidade global, às que existiam antes da pandemia. Não é? Estamos muito próximos, digamos. O novo normal, 10% agora. Teremos eventualmente uma imunidade de grupo maior, não é? Pode haver naturalmente. Outros grupo, maior cautela, máscaras, sim. claro. Desculpa. Nós fizemos, isso é uma nota muito importante. Nós fizemos também alguns estudos porque aquilo, no sentido que o professor Arlindo explicou, também fizemos alguns testes e não tenho aqui para vos mostrar, mas fizemos alguns testes que a proximidade entre duas cidades portuguesas não é necessariamente geográfica e, portanto, nós observamos que os sítios onde houve mais casos foram também aqueles e a sequência de casos, não é? Começou no Porto e veio por aí abaixo, veio na sequência das ligações entre as várias cidades e, portanto, esta mobilidade entre as várias cidades teve, de facto, alguma relevância, com certeza, e é o que se pretende provar agora. Queria-vos mostrar aqui um insight também interessante e acabo aqui, em relação aos estrangeiros. Eu não falei nos estrangeiros, mas gostava de vos mostrar que uma das coisas que mudou imenso na nossa, embora os estrangeiros não sejam a parte predominante na mobilidade de Portugal, mas têm um peso também importante. Os estrangeiros a certa altura registámos menos 80% que o ano passado, portanto, e é um grupo que afeta a nossa atividade económica também e a imunidade em geral, mas é um grupo que ainda não voltou, ainda está agora nos 63% a menos que no ano passado, portanto esta evolução vai ser muito, muito lenta. E é isto, portanto, tem perguntas? Por enquanto não temos nenhuma pergunta aqui da audiência. Pedia que colocassem as vossas perguntas na caixa Q&A, cá em baixo. Muito obrigada. Já agora só uma nota, portanto, estes dados que a Raquel mostrou são dados agregados ao nível do país. Os dados que estão na origem desta apresentação são muito mais finos, portanto, são dados da mobilidade, como eu disse, entre cada 2 concelhos, e realmente até poderiam ser mais finos se não se viessem a colocar questões de privacidade. E, portanto, permitem uma análise, mesmo a nós tem análises mais finas, por exemplo, na mobilidade ao nível de concelhos e outros tipos de análises que também são muito interessantes, mas por uma questão de tempo decidimos não apresentar. Mas os dados são, de facto, muito, muito ricos e devidamente integrados com os dados da DGS, têm um potencial para ajudarem muito a monitorização e a modelação da evolução da epidemia. Muito obrigado por esta excelente apresentação. Eu aproveitava então para perguntar, enquanto esperamos, para ver se alguém tem mais questões. Existe então os diferentes dados nas diferentes regiões, não é, de mobilidade. Fizeram essa correlação entre as infecções e a mobilidade nas diferentes cidades, consoante as pessoas se moveram mais ou moveram menos? Portanto, há 2 indicadores possíveis aqui, não é? Um é a mobilidade dentro do próprio concelho, que está relacionado com aquele indicador do stay at home, portanto, a pessoa pode não sair do concelho, mas apesar de tudo mover-se, não é? E depois há a mobilidade entre concelhos. Aí, o que é interessante, portanto, na análise que eu conheço e que já foi feita, e a Raquel poderá acrescentar alguma coisa, o que é interessante é que, de facto, é possível ver as diferentes características do concelho no que respeita à evolução da mobilidade. Houve zonas que confinaram mais rapidamente em primeiro, houve zonas que confinaram menos, zonas com maior densidade populacional que têm padrões diferentes e, portanto, essa análise fina permite ver isso. O impacto direto da mobilidade intra- e interconcelhos na evolução dos números de infectados, como eu disse,
é um dos objetivos do tal projeto que estamos a desenvolver, mas temos de cruzar isto com os dados da DGS que ainda não estão disponíveis, ou melhor, só estão disponíveis até junho, portanto é muito limitado. Muito obrigado. Temos aqui uma questão que aparece do público, do Sr. Vítor Lobo. Como é que conseguem ter essa granularidade tão pequena? É através das antenas GSM? Esta é uma boa pergunta. Eu vou responder, embora realmente podia ser a Raquel, mas eu vou responder porque também sei a resposta. Portanto, os telemóveis, quando estão a funcionar, estão sempre ligados não só a uma antena, 3G ou 4G, mas a várias antenas. Okay? E, portanto, a simples facto de sabermos qual é a antena principal onde eles estão ligados já permite uma localização ao nível do concelho com relativamente pouco erro. Porque nos concelhos mais densos há muitas antenas e, portanto, as células são mais pequenas e nos concelhos menos densos também são maiores e, portanto, essa informação permite obter isso. Mas também é possível obter, processar os dados das antenas mais próximas e obter uma informação ainda mais fina da localização da pessoa. O que é interessante nesta abordagem, primeiro, não há qualquer, digamos, interferência na vida das pessoas. As pessoas usam o telemóvel, não estão a gastar bateria, não têm de instalar apps, nada. Isto é o funcionamento normal do telemóvel. E, portanto, não há qualquer, digamos, inconveniente. O segundo é que os dados, portanto, estes dados têm de existir, porque por várias razões as empresas de telecomunicações têm de manter estes registros, por uma série de razões, e, portanto, estes registros já existem, têm só de ser pós-processados para só obter estes dados de mobilidade, que de facto são finos e interessantes. Raquel, queres acrescentar alguma coisa? Raquel, podíamos tirar um minuto? Sim, obrigada. Eu usei o do computador e não reparei que tinha o da aplicação também. O que o professor Arlindo disse está muito acertado, como é natural, e portanto, o que difere aí depois é de operador para operador, depende da tecnologia que esse operador tem instalada na sua rede, nas operações. De facto, estes dados são gerados naturalmente, automaticamente pela operação da rede. No nosso caso, nós temos acesso a estes dados, como eu disse há pouco, para monetizá-los, portanto, nós pensamos em que utilidade é que estes dados podem ter para outras empresas, ou, para este caso da pandemia, que é que isto nos pode ajudar em termos de serviço público. Nós não sabemos se é homem, se é mulher, sabemos que há ali um equipamento que faz eventos e, portanto, estes dados já são anonimizados, têm um nível de anonimização que limpam essa informação pessoal. E, de facto, também não estamos interessados nelas, queremos é avaliar, por exemplo, a mobilidade da população. Em alguns operadores, no nosso caso, por exemplo, nós conseguimos ir até 50 metros, portanto uma grelha de 50 por 50 e conseguimos com isso ver a velocidade de deslocação, se estão indoor, se estão outdoor, mas são tudo coisas que nos ajudam, por exemplo, a estabelecer qual é o modo de transporte, coisas que nos podem ajudar de facto a otimizar o que se passa no terreno, portanto, usar esta informação como proxy para investigações que nos podem ajudar em nível de sociedade e desenvolvimento de negócio também. Muito obrigado. Temos aqui mais questões. Sim, da privacidade. Então, por exemplo, nós podemos reportar grupos de pessoas, portanto, e a privacidade é muito importante para nós. E temos regras muito bem definidas, por exemplo, eu não consigo ver, tudo está mascarado para mim e para a minha equipa, nós não conseguimos ver qual é o número de telefone da pessoa que identificamos num dado sítio. Sabemos que é um telefone ou sabemos que é um carro e, portanto, e depois não podemos, por exemplo, sabemos se é nacional ou se é estrangeiro, mas no caso de ser estrangeiro nós conseguimos ver o país de origem do SIM card da pessoa que detectamos, mas não podemos dizer, se for só uma pessoa que identificamos de um determinado país num dado sítio, não podemos revelar quem é esse país, ou até que é só um estrangeiro. Portanto, só a partir de X número de grupo é que podemos revelar quantas pessoas é que estão num dado sítio. Como o professor Arlindo falou, neste caso estamos a avaliar dados ao concelho, e, portanto, ao concelho estamos sempre a falar de alguns milhares de pessoas em movimento, portanto,
nunca se põe essa questão de identificar pessoas únicas. Há também uma pergunta sobre os estrangeiros, que já respondeste parcialmente, mas Raquel, pode esclarecer como é que se tem as estatísticas para os estrangeiros? Sim, essa é mais complexa. Essa nós vi agora sim. Os estrangeiros, portanto, nós temos acordos de roaming, aliás, qualquer operador tem acordos de roaming com outros operadores e, portanto, nós sabemos quais são as percentagens de tráfego de outras operadoras que vêm para nós, para a Vodafone e, portanto, conseguimos ter, no fundo é uma lista de probabilidades de termos aqueles países a fazer roaming na nossa rede. E, portanto, quando extrapolamos para o mercado nacional, já sabemos, já conseguimos fazer uma aproximação à realidade bastante boa. A localização, por isso é que temos muito cuidado com isso, portanto, os nossos dados são anonimizados, portanto, eu não sei qual é o SIM card, mas o facto de eu saber que há uma pessoa, um grupo de pessoas que faz uma sequência de sítios, não é? E que tem um timestamp que acontece a uma certa hora, isto qualquer operador sabe, diz-me que os meus dados são na realidade pseudo-anonimizados, ou seja, se alguém mal intencionado conseguisse chegar a estes dados unitários, poderia eventualmente saber que eu moro na zona A e depois fiz uma certa sequência de lugares por onde passei e fui trabalhar na zona B. E por isso é que nós não revelamos números pequenos, portanto nós fazemos uma coisa que se chama Few Event Discarding, portanto sempre que temos contagens baixas de pessoas, ou não vamos a essa geografia, portanto não vamos abaixo de concelho, por exemplo, para não termos essa identificação de pessoas unitárias, e sim, se alguém quiser saber quando as pessoas moveram de Lisboa para Amadora, é um grupo muito grande de pessoas, para identificá-las todas unificamente, uma a uma, mesmo sabendo a sequência de células por onde elas passam, é difícil, seria um trabalho muito, muito difícil e que tinha de ter um acesso a N bases de dados muito grande. Portanto, nós tentamos dificultar isso ao impossível. Muito obrigado. Então, para concluir aqui, eu aproveitava para colocar uma última questão. Pensando nesta ideia de estes dados da mobilidade serem com a triangulação das antenas GPS, de GSM, desculpem, e ter estas populações grandes nos concelhos, como é que existe, imagino que exista um erro diferente em concelhos com muita gente ou concelhos mais no interior, onde também existe menos antenas GSM e, portanto, imagino que esta capacidade de posicionamento também seja menos precisa. Existe um erro diferente neste modelo ou como é que é estimado? Sim, existe, e são as nossas equipas de engenharia que trabalham esses modelos. Existe de facto, portanto, se tivermos menos antenas, é como o GPS, não é? Se tivermos menos satélites numa aferição de uma, portanto, temos esse erro, a distância pode ser maior ou menor. Quando eu falei, por exemplo, destes 50 por 50, na realidade temos um erro que pode ir desde os 5 metros até os 250, em média. E de facto depende da rede, a rede presente, portanto, o número, da densidade de antenas, também depende dos próprios equipamentos móveis e portanto, se é um telefone muito avançado ou menos avançado e das próprias capacidades que tem. E ia dizer mais alguma coisa, mas para este caso de concelho, isso não é muito relevante. Se não vamos analisar à rua, portanto, qual é o tráfego que passa numa certa rua, não é muito relevante essa precisão geográfica. Muito bem. Muito obrigado pelo esclarecimento, muito obrigado pela excelente apresentação. E passamos então aqui